Sabe aquela sensação de que você está fazendo tudo certinho, mas parece que nada funciona? Você lê os livros, segue as páginas sobre maternidade, tenta fazer diferente dos seus pais, mas no final do dia você está exausto. Seu filho parece não te ouvir e você se pergunta: onde foi que eu errei? Eu vejo isso todos os dias. Pais esgotados tentando ser respeitosos, crianças cada vez mais desafiantes, casas onde tudo virou uma negociação interminável. Talvez você tenha ouvido falar sobre educação respeitosa, educação positiva, criar os filhos com mais diálogo e menos grito. E aí vem aquela dúvida que não te deixa dormir. Será que estou fazendo certo? Será que estou errando? A verdade é que muita gente está tentando educar os filhos de um jeito mais respeitoso, mais amoroso. E isso é lindo, mas tem um erro que está acontecendo nas casas. E esse erro está deixando os pais confusos, exaustos e as crianças completamente sem limites. E sabe o que é pior? Esse erro está fazendo muita gente desistir da educação respeitosa e voltar para os gritos, para as palmadas, para aquele jeito antigo que a gente jurou que nunca ia repetir com os nossos filhos. Muita gente está dizendo: tentei essa coisa de educação respeitosa, mas comigo não funciona. Mas deixa eu te contar um segredo. O problema não é a educação respeitosa. O problema é que tem um erro gigantesco acontecendo e quase ninguém está falando sobre isso. Então hoje vamos conversar sobre isso com calma, sem julgamento, porque todos nós estamos fazendo o melhor que podemos. Mas quando a gente entende onde está o erro, fica muito mais fácil acertar o caminho. Eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro, por que ele está destruindo a paz da sua casa e, principalmente, como consertar isso de uma vez por todas. O que realmente está acontecendo nas casas. Vamos começar pela realidade. Eu quero que você preste atenção nisso. Nunca tivemos tantas crianças que simplesmente não aceitam um não. Crianças que discutem cada ordem que recebem. Crianças que fazem escândalo por qualquer coisa que não sai do jeito delas. E não para por aí. Essas crianças estão chegando na escola e questionando o professor. Estão indo na casa dos avós e não respeitando as regras. Estão ficando completamente perdidas quando encontram alguém que simplesmente diz: é assim e pronto. Mas aqui está o ponto. Os pais dessas crianças não são ruins. Na verdade, são pais que estão se esforçando demais. São pais que querem fazer diferente, que querem educar com amor, que estão tentando aplicar a tal da educação respeitosa. Então, por que não está funcionando? O erro que ninguém te contou, vou ser direta com você. O grande erro é que a maioria dos pais está confundindo educação respeitosa com deixar a criança no comando. Deixa eu te dar um exemplo real, que aposto que você já viveu ou conhece alguém que viveu. É hora de dormir. São 21 horas. A criança precisa ir para a cama. Mas em vez de simplesmente conduzir a criança para o quarto, o pai chega e diz: filho, o que você acha de ir dormir agora? Óbvio que a criança vai dizer não. Ela está brincando, está se divertindo. Para ela não faz o menor sentido parar tudo para dormir. Aí começa a conversa. Mas filho, você precisa dormir, porque amanhã tem escola cedo. E se você não dormir, vai ficar cansado. E quando a gente fica cansado, não consegue aprender direito. A criança continua dizendo não. O pai continua explicando. Passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de conversa. A criança continua brincando, até que o pai perde a paciência e explode. Chega! Vai dormir agora! E aí a criança chora. E o pai se sente péssimo. E pensa: nossa, a educação respeitosa não funciona comigo. Eu não consigo. Mas você percebeu o erro? O erro não foi colocar a criança para dormir. O erro foi tratar isso como se fosse uma negociação entre iguais. Como se a criança tivesse a mesma capacidade que você de entender a importância do sono, de pensar no amanhã, de priorizar o que é melhor para ela.
Porque as crianças não conseguem decidir. Aqui está uma verdade que vai mudar tudo para você. Crianças não têm a estrutura mental para tomar decisões sobre a própria vida. Não é porque elas são burras, não é porque são teimosas. É porque o cérebro delas simplesmente não está pronto. Uma criança vive no agora, ela não consegue pensar: se eu não dormir agora, amanhã vou estar mal. Ela só consegue pensar: eu quero continuar brincando agora. Uma criança de 5, 6, 7 anos não consegue fazer planos para daqui a 1 hora. Quanto mais assumir compromissos, você pode fazer 1000 combinados com ela, que na hora H, se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. E não é má vontade, é que ela vive no presente. Você vê crianças pequenas brincando? Elas combinam uma coisa e 2 minutos depois estão fazendo outra totalmente diferente e nem perceberam que mudaram. É assim que funciona a mente infantil. Então, quando você coloca seu filho para decidir se vai tomar banho, se vai escovar os dentes, que roupa vai usar na escola, você está jogando uma responsabilidade nas costas dele que ele não tem condições de carregar. E sabe o que acontece quando você faz isso? A criança fica insegura, ansiosa e desafiante. Agora vem a parte importante. Vou te mostrar a diferença entre educação respeitosa de verdade e o que a maioria está fazendo. O que não é educação respeitosa é permissividade. Perguntar se a criança quer fazer as coisas básicas da rotina. Explicar 1000 vezes a mesma coisa esperando que ela concorde. Fazer combinados que a criança não tem maturidade para cumprir. Deixar a criança decidir coisas que são responsabilidade do adulto. Ter medo de frustrar, de contrariar, de ouvir o choro. O que é educação respeitosa de verdade? Avisar a criança com clareza o que vai acontecer. Permitir que ela sinta e expresse as emoções dela, inclusive a raiva. Manter-se firme mesmo com o choro. Ter empatia com o que ela sente, mas não mudar a decisão por causa disso. Ser o adulto que conduz, não o adulto que pede permissão. Vou te dar situações do dia a dia para você entender na prática. Situação: hora do banho do jeito errado. Amor, vamos tomar banho, não quer? Por quê? Mas você brincou o dia todo e está suado. Se você tomar banho rapidinho, pode assistir mais um desenho depois. Não, mas filho, tem que tomar banho. 20 minutos depois, ninguém tomou banho e todo mundo está estressado. Do jeito certo: filho, daqui 5 minutos é hora do banho. Você quer terminar esse desenho ou essa brincadeira? Depois de 5 minutos. Chegou a hora. Você vai sozinho ou quer que eu vá com você? Se o filho chorar ou dizer não: eu sei que você não quer parar de brincar agora. É chato mesmo, mas já é hora do banho. Você escolhe. Vai andando ou vai no colo? E você vai. Com calma, com firmeza, mas vai. Mesmo se a criança chorar. Situação: no supermercado querendo chocolate. Do jeito errado: filho, guarda o chocolate, a gente não vai levar. Por favor, filho. Hoje não, já levamos chocolate semana passada, lembra? Para filho, tá todo mundo olhando. Tá bom, só hoje, mas é a última vez. Do jeito certo: você quer o chocolate, eu entendo. Mas hoje não vamos levar chocolate. Você pode ficar bravo, pode chorar. Eu vou ficar aqui do seu lado. A resposta é não. E você aguenta a birra. Você não grita, não bate, não humilha, mas também não cede, porque isso parece tão difícil. Agora você deve estar pensando: mas isso é tão simples, porque eu não consigo fazer. Vou te explicar. A maioria de nós foi criada por pais autoritários, pais que mandavam e a gente tinha que obedecer sem questionar. Pais que às vezes gritavam, batiam, humilhavam, e a gente prometeu: com meu filho vai ser diferente. Só que na hora de ser diferente, a gente foi para o extremo oposto. Em vez de ser autoritário, a gente virou permissivo. E os dois extremos são ruins. Autoritário: manda, grita, não escuta, usa violência. Permissivo: pede, negocia tudo, tem medo de frustrar, não consegue ser firme e respeitoso. Escuta, acolhe emoções, mas é firme nos limites.
Nós temos tanto medo de ser iguais aos nossos pais que acabamos tendo medo de qualquer limite. Como se colocar limite fosse automaticamente ser violento. E não é o que seu filho realmente precisa. Sabe o que seu filho está pedindo quando ele desafia você 1000 vezes? Ele está pedindo que você seja o adulto. Ele precisa saber que tem alguém no comando. Alguém que sabe o que está fazendo. Alguém que vai manter ele seguro mesmo quando ele não entende. Quando você fica negociando tudo, explicando tudo, tentando convencer ele de cada coisinha, ele fica confuso. Ele pensa, espera, se eu preciso concordar com tudo, então eu que estou no comando, mas eu não sei o que fazer. E aí ele fica mais ansioso, mais desafiante, testando mais e mais para ver se você finalmente vai assumir o controle. Uma criança que tem limites claros é uma criança mais tranquila, porque ela não precisa ficar descobrindo onde está o limite. Ela já sabe. Mudando a sua prática. Agora vou te dar passos práticos para você começar hoje. Pare de fazer perguntas quando não há escolha. Não pergunte, quer tomar banho? Se não há opção de não tomar. Diga, chegou a hora do banho. Dê avisos, não pedidos. Daqui 5 minutos vamos jantar. Funciona melhor que vamos jantar? Ofereça escolhas limitadas. Você quer o pijama azul ou o vermelho? Ao invés de qual pijama você quer. Acolha a emoção, não o comportamento. Eu sei que você está com raiva. Pode chorar, mas não pode bater. Use menos palavras. Pare de explicar demais. Uma explicação simples e pronto. Se a criança continuar questionando, você só repete com calma. Já expliquei. Seja o adulto que age. Se falou uma vez, avisou, explicou. Haja. Pegue a criança no colo e leve para o banho. Retire o brinquedo da mão. Faça o que precisa ser feito. Com amor, mas faça. Quando seu filho chorar, e ele vai chorar. Quando você começar a fazer isso, seu filho vai chorar. E tudo bem. Choro não é sinal de que você está errando. Choro é sinal de que seu filho está tendo uma emoção. E ter emoções é saudável. O problema não é o choro. O problema é quando você muda sua decisão por causa do choro, porque aí você ensina. Se eu chorar alto o suficiente, mamãe muda de ideia, então deixa ele chorar. Fica perto, diz, eu estou aqui, você pode chorar, mas não muda a decisão. Com o tempo, ele vai entender que chorar está liberado, mas que as regras não mudam. E vai parar de usar o choro como ferramenta. A transformação que vem, quando você começar a fazer isso, ser firme com amor, várias coisas vão mudar. Você vai ter mais energia, porque não vai gastar horas explicando e negociando. Seu filho vai começar a te respeitar mais, porque ele vai entender que quando você fala, é sério. A casa vai ficar mais tranquila, porque as coisas vão fluir melhor. Você vai parar de explodir, porque não vai acumular frustração. E, principalmente, seu filho vai se sentir mais seguro, porque ele vai saber que tem um adulto forte cuidando dele. O grande erro da educação respeitosa não está na educação respeitosa. Está em achar que respeitar significa abrir mão de ser o adulto da relação. Você não precisa gritar para ser respeitado. Você não precisa bater para ter autoridade. Mas você também não precisa pedir permissão para educar seu filho. Seu filho não precisa de um amigo que negocia tudo. Ele precisa de um pai ou uma mãe que o ama o suficiente para colocar os limites que ele ainda não consegue colocar sozinho. Então, respira fundo e assume o comando. Com amor, com paciência, com firmeza, seu filho está esperando por isso. E quando você fizer, vai ver que tanto você quanto ele vão finalmente ter paz. A educação respeitosa funciona. Mas só quando você faz do jeito certo, respeitando seu filho, respeitando as emoções dele, mas sem abrir mão de ser o adulto que ele precisa que você seja. Agora eu quero saber de você. Em qual momento do dia é mais difícil você ser firme sem se sentir culpado? É na hora de dormir? Na hora da comida? Quando seu filho faz birra no meio da rua?
Escreve aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade em colocar limites. Eu vou ler cada comentário e quem sabe faço um vídeo específico sobre a situação que mais aparecer aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, se você finalmente entendeu onde estava errando, compartilha com aquele amigo ou amiga que também está nessa confusão entre ser respeitoso e ser firme. Vamos juntos criar uma geração de pais que educam com amor e com autoridade. Um abraço enorme e nos vemos no próximo vídeo.